Bom dia a todos. Pessoal, meu nome é Samuel e eu peço a atenção de vocês para o início do nosso segundo painel do dia, o primeiro deste hall. O painel tem o nome As Relações Brasil-Estados Unidos na Segunda Era Trump. Neste painel, nós iremos discutir como a transição ao segundo mandato presidencial de Donald Trump e sua agenda de políticas doméstica e externa impactam o Brasil. E diante disto, quais novos desafios e quais novas oportunidades surgem neste momento de não somente transição, mas também de uma ordem internacional em mudança. Para ele, contamos com a presença de Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e atual Visiting Scholar na Harvard University Kennedy School e no Carnegie Endowment for International Peace. Ele também é comentarista frequente nos principais canais audiovisuais brasileiros e colunista em espaços prestigiosos como America's Quarterly, Foreign Policy e Estadão. Oliver Stunkel é um dos principais nomes da atualidade no que tange a análise de política externa. Acompanhado dele, Guga Chakra. Guga é jornalista e comentarista de política internacional da Globo News, a qual serve como correspondente internacional na cidade de Nova York. Ele também é colunista dos jornais O Globo e Estadão, formado em jornalismo pela Caster Libero e mestre em economia por Columbia University. 2025. Ele atua há mais de 2 décadas na cobertura, análise e discussão dos principais eventos que envolvem política, economia e segurança internacional. Estou aqui com vocês para abrir esse painel. O painel será moderado por Lucas Moreno, natural do Rio de Janeiro, estudante de graduação na Universidade de Harvard, de um programa que na época com as majors em economia e governo e uma citation em língua francesa. Presencialmente da conferência naquele ano. Lucas é também presidente da Harvard University Foreign Policy Initiative. Porém, aquele foi um momento muito chave na minha vida. Lucas, eu tenho a honra em lhe passar a palavra. Valorização e entendimento do quanto eu sou movida e apaixonada por impacto social. Nos últimos 2 anos, tive o privilégio de participar da organização da conferência. É uma e ser honra vice-presidente da área de impacto social da Brasil Conference. Antes de eu começar a falar um pouco sobre o programa de embaixadores, queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer ao presidente Matheus Farias pela confiança e parceria durante todo esse processo. Foi um privilégio trabalhar com você e construir juntos um programa do qual tenho muito orgulho. Queria também dizer que sou a representante desse programa aqui na frente, mas existem 12 outras pessoas que são responsáveis por tornar esse sonho realidade. Essas pessoas participaram de incontáveis reuniões, produziram inúmeras planilhas, além de se dedicarem intensamente para a seleção dos embaixadores. Então, enquanto a gente aguarda... Eu tenho muito orgulho da nossa jornada e do trabalho de cada uma delas. Gostaria de pedir que elas levantassem as mãos e uma salva de palmas, por favor. Estamos aqui com o Lucas, estudante de Harvard, ele não passou na Colômbia, né? Daí veio para o plano B dele. Né, Lucas? Só um minuto. É complicado. Mas a gente Todo mundo achou palmas para Ana, por favor. O Oliver Stunkel, ele só aprendeu por 14 anos, fala sem sotaque nenhum. Impecável, né, Oliver? Fala português impecável. Bom, eu queria agradecer também ao Conselho do Programa de Embaixadores, a Bárbara Ferreira, Caio Alcântara, Diogo Bezerra, Eros da Silva e Marta Mello. O quanto eu aprendi com vocês não está escrito. Momento mais descontraído. Eu sabia que não passaria em Colômbia, então acabei nem aplicando. A única opção foi Harvard. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra estar recebendo o Oliver, Guga, mas também todos vocês aqui. Agora acho que está valendo mesmo, porque parou o som. Ok. Para dar início, o tema do painel se retrata sobre as relações Estados Unidos-Brasil, mas o que tange agora com a segunda era Trump. O que isso impacta? Quais são os novos desafios que o Brasil tem, mas também quais são algumas oportunidades que aparecem para o Brasil nesse cenário. Com isso, eu posso dar a palavra a Guga ou Oliver para que eles falem um minutinho. Pode começar, Oliver. Estão me ouvindo? O Oliver é mais velho, ele começa. Que isso? A gente tem a mesma idade. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e participar dessa discussão em um momento de transformação da política americana e, portanto, também da política externa americana.
e, com isso, da relação dos Estados Unidos com o Brasil. Eu queria, muito brevemente, falar de dois problemas que eu vejo e uma grande oportunidade. Em primeiro lugar, é evidente que, em função das mudanças na articulação externa americana, há um risco de que a relação bilateral com o Brasil se fragilize, que é, aliás, uma relação bilateral muito importante para o Brasil no âmbito econômico, no âmbito científico, intercâmbio de pessoas. Há uma grande presença de alunos brasileiros nos Estados Unidos, no âmbito militar, de compartilhamento de inteligência militar. Em todos esses sentidos, hoje temos um risco enorme. Os Estados Unidos ameaçam ativamente a soberania de dois países no hemisfério, o Canadá e o Panamá. E, em função disso, é evidente que o Brasil precisa iniciar um processo de diversificação das suas relações e se perguntar de que forma pode lidar com essa nova postura que também representa uma ameaça para um país que é altamente vulnerável e dependente do direito internacional. O Brasil gasta pouco na sua própria defesa e, portanto, tem um grande interesse em preservar uma ordem baseada em regras e normas. Então, nesse sentido, o Brasil está diante do maior desafio de sua política externa em décadas. E isso me parece que impacta o Brasil, apesar do país não estar no radar da Casa Branca atualmente, o que não aparece no debate, no discurso público americano com tanta frequência. Então, eu vejo lá uma necessidade do Brasil ampliar sua relação com outros blocos, obviamente também preservar o que pode ser preservado com os Estados Unidos, que continua sendo um parceiro fundamental. A qualidade do nosso comércio com os Estados Unidos é excelente, melhor do que o comércio com a China. Apesar da China ser o principal parceiro comercial, é uma relação profundamente desigual em termos econômicos. Os Estados Unidos continua sendo o maior investidor no Brasil. Mesmo assim, eu vejo uma necessidade, uma urgência do Brasil ampliar sua relação com a Europa, com a Ásia, uma região sobre a qual a gente ainda não sabe muito. Há uma severa falta de especialistas em Ásia, Oriente Médio, África, no Brasil. Então, eu acho que essa situação nos Estados Unidos deve acelerar esse processo. Segundo risco e segundo problema que eu vejo é o risco de contágio ideológico. Política externa sempre deve estar à parte do debate ideológico interno. Como há uma interação ampla entre as forças conservadoras americanas, de um lado, e as forças progressistas, por assim dizer, do outro, e como há vamos dizer, o debate americano tem muita visibilidade no Brasil, é preciso evitar que a divergência ideológica entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil tenha um impacto negativo sobre a relação bilateral. Então, o pior cenário para mim seria se integrantes do atual governo americano participem ativamente nas eleições, na campanha presidencial do Brasil no ano que vem. Isso aconteceu na Alemanha recentemente, quando Elon Musk, por exemplo, participou ativamente de eventos de campanha da AfD na Alemanha. Então, isso, a princípio, me parece um risco e é preciso pensar sobre formas, sobre como se blindar contra esse cenário. E, por fim, acho que é uma grande oportunidade, porque, por incrível que pareça, a visão de mundo de Donald Trump, em um aspecto, é muito alinhada com a visão de mundo do Brasil. Independentemente da orientação ideológica, o Brasil vem promovendo a retórica de um mundo multipolar. E Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos que dá início ao fim de um mundo unipolar e implementa, do jeito dele, a transição para o mundo multipolar. Ele reconhece, ou seja, ele diz a Rússia, sim, tem a sua esfera de influência, onde a soberania ucraniana não deve, de repente, valer tanto, onde a vontade popular na Ucrânia não vale tanto, porque aquilo faz parte da zona de influência da Rússia, do mesmo jeito que ele também busca projetar influência sobre o que ele considera ser sua zona de influência, que inclui o Canadá e o canal
de Panamá. Então, isso é um mundo mais parecido com o do século XIX, menos baseado em regras e normas, mas mais baseado na política das grandes potências, mas também um mundo multipolar que, em um aspecto, é alinhado ao mundo que o Brasil também deseja ter, um Brasil onde outras potências têm mais voz. Então, o Brasil é muito bem posicionado, me parece, para lidar com esse novo embate que estamos vendo entre grandes potências, um país que pode ser do sul global, um país que pode ser um país ocidental, que faz parte da OCDE, que faz parte do BRICS. O Brasil fica bem em todas as festas e todas as plataformas. Então, diante de todos os outros países, eu acho que o Brasil está relativamente bem posicionado, independentemente de quem estiver no governo, para navegar esse mundo multipolar e mais turbulento que vem por aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite da Brasil Conference. Obrigado, Samuel, por toda a ajuda ali. Lucas, uma honra estar aqui ao lado do Oliver, que eu já entrevistei várias vezes na televisão. Uma honra ter todos vocês aqui hoje presentes. Eu sou um dos centenas de milhares de brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, né, em primeiro lugar. Talvez tenham outros aqui, imagino que tenham. Hoje, e isso é muito importante para a relação Brasil-Estados Unidos, nós, imigrantes nos Estados Unidos. Eu também, assim como uma boa parte das pessoas que está aqui, eu vim para os Estados Unidos inicialmente com visto de estudante, com F1, numa situação bem mais tranquila do que a atual, né, que os estudantes enfrentam nesse momento. Era um outro mundo naquela época. Mas, bom, faço parte desse universo do Brasil nos Estados Unidos. Se vocês forem pensar, a gente tem aqui um evento gigantesco, lotado de brasileiros, estamos falando em português, que ocorre nos Estados Unidos. Isso já demonstra a importância dos Estados Unidos para todos nós. São milhares de brasileiros que todos os anos terminam a escola ou a faculdade e vêm estudar nos Estados Unidos para fazer a graduação numa universidade americana, como o caso do Lucas, aqui, como foi meu caso, no caso do mestrado, e o próprio Oliver, que é alemão, mas é brasileiro também, que também veio aqui no caso aqui para Harvard mesmo, no caso deles dois. Então, isso já diz muito da importância que os Estados Unidos têm para o Brasil. Todos nós acompanhamos muito a política americana. Se você abrir, nesse momento, o G1, o UOL ou o Globo, a manchete dos três, pelo menos agora de manhã, eram relacionadas ao presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, isso, assim, todos nós sabemos, não precisa nem me alongar aqui, mas tem essa importância dos Estados Unidos muito maior para o Brasil do que o Brasil de importância para os Estados Unidos. Deveria ser mais importante, mas se levar em consideração como os Estados Unidos olha o Brasil. E não estou falando do governo Trump especificamente, o governo Biden não dava a menor importância para o Brasil. O Biden foi ao Brasil na reunião do G20, depois Câmara já ter perdido a eleição, ali era finalzinho do mandato, nem era considerado. O Bush, pelo menos, foi 2 vezes quando era presidente. O próprio Obama chegou aí, mas quando você observa, inclusive os secretários de Estado americanos, eles nunca deram muita bola para o Brasil. Não é a prioridade. O Anthony Blinken, secretário de Estado do Biden, raramente mencionava o Brasil. E acho que não sabe falar nem espanhol, né, se eu não estou enganado. Não sabe. O Marco Rubio, atual secretário de Estado, depois o Oliver, vou fazer umas perguntas para o Oliver, mas pelo menos fala espanhol e conhece bem a América Latina. Aí já agora no governo Trump tem essa questão. Mas só para não me alongar, para abrir já para o debate, mas uma questão que me chama a atenção é que antes do Trump chegar ao poder, ou mesmo depois, esperava-se que fosse ter que o Trump fosse falar do Brasil o tempo todo, que o Brasil fosse estar na agenda do presidente americano. O fato logo depois que ele assumiu, a correspondente da Globo News, da Globo, em Washington, Raquel Crahenbull, estava no Salão Oval da Casa Branca e fez uma pergunta sobre o Brasil para o Trump, da questão relacionada à guerra da Ucrânia, até, que a posição dele era meio parecida com a do Lula, do presidente Lula. E daí o Trump vira para a Raquel e fala, Brasil? Tipo assim, e ele fala, mas por que você quer saber do Brasil? Daí ele fala, are you from Brazil? Daí ela fala que Aí ele responde falando da América Latina, que a América Latina precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da América Latina. Ele não fala do Brasil. Mais recentemente, o ex-presidente Bolsonaro se tornou réu no STF, como nós sabemos, e a
eterna candidata à presidência da França, líder da oposição francesa, Marine Le Pen, foi condenada na França. Ele se manifestou sobre a Marine Le Pen. Ele não se manifestou sobre o ex-presidente Bolsonaro. Ele não deu nenhuma declaração. Inclusive, quando ele menciona o Brasil, foi para elogiar, quando ele assina uma ordem executiva, o sistema eleitoral brasileiro, que é muito criticado, inclusive, pelos bolsonaristas no Brasil. Ele elogiou, dizendo, quando ele fala que do Brasil e da Índia deveria servir de exemplo para os Estados Unidos. Ele fala em tom de elogio. As outras vezes que ele mencionou o Brasil foi no contexto do comércio internacional, colocando o Brasil como um major player, né, como um ator forte, como vários outros, incluindo aliados americanos. No caso, aí ele fala da Índia, da Coreia do Sul, e no meio coloca o Brasil, países que estão usando, está abusando, não sei como seria a expressão correta, mas que exploram no comércio dos Estados Unidos, mas que ele considera inteligentes, esses países que estão fazendo a parte deles, que esses países não estão errados, que os Estados Unidos, as pessoas que sentavam ali no salão oval antes dele, que permitiram que esses países, embora no caso do Brasil seja um pouco relativo, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Na questão das tarifas, que o Brasil, como América Latina, como quase toda, acabou saindo beneficiado inicialmente só com os 10%. Então, assim, no final, por mais que se imagine, talvez mude, né? Tem gente que fala que está o Brian Winter, que é um brasilianista, fala que está a um tweet de distância, né, de o Brasil entrar na agenda, mas imaginava-se que fosse, seja pelo STF, pelo Lula, que fosse ter algo maior, mas até agora, só para concluir, o Brasil não entrou tanto no radar do governo Trump. Perfeito, Guga, perfeito, Oliver. Vocês falaram um pouquinho sobre esse risco bilateral, mas também falaram um pouco sobre essa questão comercial, tanto com as tarifas. É evidente que os Estados Unidos também se beneficia muito com o Brasil. Vocês diriam que, a partir do momento, com essa nova era Trump, faz sentido para ele preservar essas relações comerciais ou não tanto quanto antes? Olha, eu acho que eu sempre brinco que é preciso a gente estudar o professor Ron Vara, que é um dos idealizadores dessa política, que é uma pessoa fictícia sendo citada frequentemente pelo Peter Navarro nos seus livros. Aliás, eu mostrava aos meus alunos na FGV por anos o documentário Death by China como um exemplo de uma nova corrente de pensamento que está surgindo nos Estados Unidos, que desafia o consenso liberal que existia entre democratas e republicanos por décadas, né? A gente está vendo um paradigm shift que é muito profundo e que não será, me parece, ao longo dos próximos anos, irreversível. Os Estados Unidos optou por uma estratégia sem precedentes como grande potência depois do fim da Guerra Fria, optando para convidar as outras potências para dentro de um sistema globalizado e livre. Isso nunca existiu antes na história. Isso foi algo muito peculiar e todos nós chegamos a considerar aquilo o novo normal, mas não era. O novo normal é a concorrência cheio de riscos entre grandes potências e isso é o novo normal. Isso é o antigo normal também. Aquelas décadas foram muito atípicos, né? Então, grandes empresas multinacionais podiam fazer investimentos sem considerar realidades geopolíticas, né? E construíram cadeias de valor super complexas, ultra eficientes, mas extremamente vulneráveis ao risco geopolítico. Então, especificamente falando do Brasil, me parece que o impacto é menor sobre o Brasil, sendo que o Brasil é uma economia mais fechada. O Guga mencionou aqui, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Há duas grandes oportunidades. O agro brasileiro vai poder vender mais para a China, porque os produtos americanos terão maior dificuldade de entrar, e o Brasil pode, como, por exemplo, um dos maiores produtores de sapatos, por exemplo, da Ásia, pode, de repente, vender mais para os Estados Unidos. Mas o grande drama para o Brasil será o tsunami de produtos chineses que não podem ser mais vendidos aqui no mercado americano, que chegarão no Brasil, né? O pneu chinês que chegará no Brasil é mais barato do que a matéria-prima
para produzir o pneu no Brasil. Aquilo será uma catástrofe para a indústria brasileira, e a grande dificuldade para o Lula não será lidar com Trump, será lidar com Xi Jinping e dizer, olha, infelizmente a gente vai ter que ser uma potência protecionista em relação a vocês, que obviamente pode causar um problema para os chineses que querem se livrar desses produtos. Eu não acho que o Trump esteja pensando especificamente nos benefícios que o comércio gera para cada país. Eu acho que realmente há uma vontade de transformar profundamente a economia dos Estados Unidos. O Trump tem uma convicção de que ele não conseguiu implementar o que ele queria no primeiro mandato. Eu acho um erro dizer que o Trump é transacional. Ele tem valores, sim. Ele quer aumentar as tarifas, ou seja, isso é um objetivo, não é só make a deal sobre qualquer coisa. Ou seja, o objetivo é uma economia mais protegida, né? O que, por incrível que pareça, é uma grande divergência ideológica entre o bolsonarismo e o trumpismo, é uma visão econômica completamente distinta nesse quesito. Então, assim, para o Brasil, acho que o drama será por meio dos deputados, e aí a embaixada brasileira precisa fazer esse trabalho de ligar para os deputados dos distritos onde empresas brasileiras criam empregos, onde empresas americanas dependem de produtos brasileiros, para tentar renegociar pontualmente algumas questões. Agora, me parece uma ilusão acreditar que seja possível reverter essa política tarifária, que é algo que o Trump vem falando há 40 anos. Ele é muito coerente nisso, ele prometeu isso, ele ganhou as eleições a partir disso e está implementando isso. Então, eu acho que o espaço para reduzir as tarifas contra o Brasil é muito reduzido. Oliver, quando a gente observa outros países, por exemplo, a Turquia, os Emirados Árabes, eles fazem muito lobby nos Estados Unidos, eles trabalham a marca desses países. Os Emirados Árabes é um exemplo assim, inacreditável, como aquele país conseguiu melhorar, difundir a marca deles. A Arábia Saudita, que é uma ditadura, tudo, mas tem conseguido disseminar bastante a marca deles e também fazendo lobby aqui para os interesses que você acabou de falar, da questão das empresas brasileiras, nos distritos, com deputados, onde tem empresas brasileiras. Há países do mundo que trabalham muito bem isso. Não está faltando um pouco para o Brasil trabalhar mais a imagem? A gente não observa o Brasil vendendo. O Brasil tem uma sorte de ter um soft power natural, uma imagem boa de país, mas trabalha pouco, na minha visão, não sei se você concorda, e também para fazer um lobby mais forte do país, como outros países fazem. Eu falo como governo, não somente como empresas. Eu diria que o Brasil pode fazer mais. Eu sempre falo assim, quando a embaixadora brasileira ou o embaixador brasileiro entra num restaurante em Washington, todo mundo tinha que se levantar para cumprimentar essa pessoa. Hoje em dia não é assim. É o dos Emirados Árabes, né? Exatamente. Ou seja, o Brasil pode aprender muito com os mexicanos, com Israel, com a Colômbia, que conseguiu convencer os Estados Unidos de implementar o Plano Colômbia contra, inicialmente, o desejo americano. Há uma longa história de pequenos países convencerem os Estados Unidos a fazerem coisas que inicialmente não querem fazer. O Panamá é um grande exemplo disso, né? Que conseguiu convencer os Estados Unidos a cederem o canal. No caso brasileiro, eu acho que há um problema porque a oposição bolsonarista está muito presente aqui, mobiliza parte do governo americano, dizendo que o Brasil é uma ditadura e pedindo o apoio do governo Trump. E, como eu disse, isso é a minha maior preocupação, é ter integrante-chave do governo americano no Brasil fazendo campanha, porque isso atrapalha a preservação de uma relação que é mais importante do que ideologia. E, além disso, o grande trunfo do Brasil no âmbito da política externa é que é uma potência verde, uma superpotência verde, que tem uma matriz energética incomparável, e não é esse um tema que resonate, assim, que funciona para o governo Trump. Mas certamente é preciso investir bem mais, e o Itamaraty, apesar, eu tenho toda a admiração pela diplomacia brasileira, mas nunca conseguiu, de fato, dominar o debate, ou seja, projetar uma narrativa forte em Washington, em parte porque, segundo o ditado do FHC, o Brasil deve voar embaixo do radar dos Estados Unidos. Se deu muito bem, porque a atenção dos Estados Unidos geralmente não é o tipo de atenção que a gente quer. Que quem recebe toda a atenção agora é o Panamá, é o Canadá, é a possibilidade de mandar drones para atacar
criminosos do México. Então, acho que tem alguns que até defendem essa estratégia mais sutil que o Brasil vem articulando. Perfeito, Oliver. Perfeito, Guga. Próxima questão é que vocês falaram um pouquinho sobre quando o Trump assumiu a posse, de fato. Ele falou sobre a América Latina, precisar da gente, se relacionando aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não precisa do Brasil. Quais que vocês diriam que, a partir daquele momento até o momento atual, foram os riscos reais que o Brasil sofreu ou pode sofrer com esse tipo de posicionamento? Olha, até agora o Brasil tem passado relativamente ileso, né? O que a gente sabe é o que aconteceu até agora, como eu falei no começo, havia uma expectativa de que pudesse ser diferente, até por aqueles atritos entre o Elon Musk com o Alexandre de Moraes. O Elon Musk há meses não cita o Brasil aqui nas redes sociais dele, né, no Twitter. O Trump, como eu falei, foram só aquelas menções ao Brasil. Eu acho que ainda existe um risco institucional de algo em relação ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, talvez ocorra. Há certas ações dentro da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos relacionadas a isso. Em relação aos dois governos, ao presidente Lula e ao presidente Trump, também há uma expectativa sobre o que pode acontecer nas eleições brasileiras. Por enquanto, o governo Trump não vem se envolvendo tanto ou quase nada na política brasileira, vamos assim dizer, diferentemente do que ocorre em outros países, especialmente na Europa. E não dá para saber muito. Eu ainda tenho muita curiosidade para saber como vai ser, porque em algum momento o presidente Lula e o presidente Trump vão se reunir. Como vai ser a relação deles dois? Sempre tem aquele clichê que o presidente Lula se dava bem com o ex-presidente Bush, quando os dois estavam ao mesmo tempo no poder. No caso da Dilma Rousseff, o presidente Clinton com o Fernando Henrique Cardoso, com certeza, se davam muito bem. A presidente Dilma com Obama teve toda a questão da National Security Agency, que acabou, ela viria fazer uma visita de Estado aos Estados Unidos, mas depois descobriram que espionavam até o telefone dela, acabou enfraquecendo a relação. O presidente Temer ficou pouco tempo no poder, não teve muito dessa relação, e o presidente Bolsonaro com o presidente Trump era uma coisa, eles tinham sim uma boa relação, mas era uma relação do ídolo com o fã. Então o Trump gostava que tinha o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não conseguiu muita coisa. Trump, diferente do Milei. Eu não sei se o professor Oliver concorda, porque o Milei tem algo diferente. Existe dentro do trumpismo da direita americana algo que eles veem como distinto no Milei pelo que o Milei vem fazendo na Argentina. E que se observa, sabe, os cortes que o Milei vem fazendo. O Milei é algo que é observado, eu diria, com mais admiração aqui dentro do que foi o ex-presidente Bolsonaro, que não tinha muito de uma admiração. Assim, era ali mais um dos que... E não tinha aquela... Por exemplo, você vê o presidente Trump, quando ele fala do Xi Jinping, que ele fala que é amigo, que gosta de Xi Jinping, é muito inteligente, muito preparado. Ele falou essa semana, elogia o Erdogan da Turquia. Erdogan, ele fala em tom extremamente elogioso o tempo todo, assim, como se fosse amigo dele. O Putin também tem as figuras que ele realmente acaba admirando mais, outros que ele trata com desdém, que era o caso do Trudeau, que agora já não é mais primeiro-ministro canadense, que ele chamava de governador Trudeau, né? Que é bem humilhante, assim, uma coisa... e outros que, assim, eu não me recordo do Trump falar a palavra Lula. Nunca lembro dele falar o nome do Lula. É algo que nem para o bem nem para o mal ele nunca falou. Não sei. Eu acho que, além do que o Guga disse, eu acho que há 3 fatores. Quanto mais turbulência lá fora, menor a América Latina, menos cai a importância da América Latina. O Bush queria priorizar a relação dos Estados Unidos com a América Latina e, depois do 11 de setembro, acabou negligenciando a região. Com o potencial enorme de novas tensões geopolíticas mais amplas, envolvendo a Ucrânia, o Irã, Taiwan
e vários outros aspectos, eu acho que existe sim uma chance de uma iniciativa mais concreta de anexação da Groenlândia, do Canal de Panamá, etc. Então, com tudo isso, a América do Sul desaparece do radar, que, vale dizer, é a região de menor risco geopolítico do planeta. E isso é a grande vantagem do Brasil. Quando algum investidor me pergunta, mas por que América Latina? Eu digo porque não há risco de guerra entre países. É a única região hoje. Tem algumas loucuras que o Maduro às vezes fala sobre a Guiana, mas não é sério. Ou seja, as Forças Armadas venezuelanas não têm nenhuma capacidade de fato, anexar a Guiana. Ou seja, é um porto seguro geopolítico. E com isso, acho que a probabilidade do Trump priorizar a região pequena, apesar, obviamente, da tensão das deportações que isso cria, e isso é uma preocupação enorme, isso envolve o risco de violações de direitos humanos, porque já vemos pessoas sendo deportadas em condições precárias, etc. Eu acho que é plausível pensar que, em algum momento, algum brasileiro possa acabar numa prisão em El Salvador, e aquilo mobiliza, por definição, mobilizará o governo americano, o governo brasileiro, para tentar tirar essa pessoa. O segundo aspecto é o que realmente importa em Washington, além da migração e do combate contra o crime organizado, na hora de falar sobre a América do Sul, é a influência chinesa. E quando eu vou para Washington, eu tenho um truque para falar com pessoas mais importantes. Eu quero falar sobre a China na América do Sul. Porque se eu só quero falar da América do Sul, é o estagiário que me recebe. Na Casa Braga, fala lá com o estagiário. Agora, quando é China na América do Sul, você já fala com o undersecretary e tal. Né? Então, isso causou um problema durante o governo Bolsonaro, quando Trump queria que o Brasil bloqueasse a Huawei como fornecedora de componentes da rede 5G. E aquilo foi muito interessante, porque, apesar do Bolsonaro ser fã do Trump, o Brasil não cedeu à pressão americana naquela época. O Brasil continuou usando 5G, continua usando até hoje, porque é a melhor empresa para fornecer esse serviço, e também porque o agro brasileiro não queria que o Brasil adotasse essa política anti-China, temendo um impacto negativo para a relação. E aquilo me tranquilizou bastante, porque mesmo o Bolsonaro, que fez campanha em Taiwan, gente, ele viajou para Taiwan durante a campanha. Aliás, os taiwaneses depois disseram que ele nunca mais quis falar com eles, uma vez que virou presidente. Por quê? Porque uma vez que virou presidente, a relação com a China preservou-se, ou seja, o comércio com a China, inclusive, aumentou. Mas isso pode chegar a ser um problema. Eu acho que o Trump pode chegar a ameaçar o Brasil e outros países latino-americanos a reduzirem sua dependência da China, e aí os países precisam tomar alguma decisão. Eu vejo isso talvez como um aspecto mais preocupante, de que chegará alguma demanda que dizer, se vocês não pararem de usar tal produto, a gente vai parar de compartilhar informações de inteligência com vocês, por exemplo. E, por fim, a questão das redes me parece ser fundamental. Vale lembrar o discurso do Mark Zuckerberg sobre o fim das checagens. Ele citou especificamente o STF brasileiro. Ele falou sobre a Europa. Então, há um risco de que as grandes redes sociais vão buscar apoio do governo americano para pressionar o Brasil e a Europa para adotarem políticas mais liberais no que diz respeito ao combate contra fake news nas redes. Perfeito. Vocês tocaram um pouquinho no assunto sobre o Trump ter alguns valores e não ser a cabeça dele full-on capital, full-on market. E percebemos também que para os Estados Unidos, mas também para o Brasil, é muito importante a figura presidencial. Se o Trump gosta da Dilma, se o Trump gosta do Lula ou não. Baseado nesse fato determinado, o que vocês acreditam que seria o maior obstáculo do Lula para lidar com esses gostos ou não gostos de Trump?
Olha, o Trump, sim, ele é ideológico. Na questão das tarifas, ele deu entrevista para a Oprah nos anos 80, dizendo que os Estados Unidos tinham que aplicar tarifas. Ele comprou página em jornal para defender tarifas contra o Japão. Ele acredita genuinamente nas tarifas. No primeiro mandato, ele conseguiu contra a China, mas ele queria ter ampliado. É algo que ele tem convicção. Vamos saber se ele está certo ou errado em breve. É um direito dele ter essa opinião, e ele sempre falou ao longo da campanha dele. Não há nenhuma enganação nesse sentido, assim como na questão da imigração também. É algo ideológico do Trump, o posicionamento dele em relação aos imigrantes. Ele sempre teve essa postura. Então, assim, não dá para dizer que ele tenha mudado de opinião. Então, concordo com o professor Oliver, ele, acima de tudo, ele é ideológico. Sobre a relação com o presidente Lula, eu acho que há espaço, sim, para ambos terem uma boa relação se o presidente Lula chegar ali sem pré-condições. Eles concordam em um tema que é muito importante para o Trump, que é a guerra da Ucrânia. Assim, eles têm posicionamentos muito similares sobre como deve terminar a guerra. Ambos têm boa relação com o Putin. Ambos não gostam do Zelensky, né? Tem essa questão. Então, assim, a Ucrânia é algo que os aproxima, e a questão comercial. E uma coisa que o Trump, que eu falei do Erdogan, do Xi Jinping, o Trump respeita quem ele acha forte. Mas só para completar, eu acho que o exemplo, é claro que as relações entre os países são diferentes, México, Estados Unidos, e Brasil, Estados Unidos, mas um exemplo de como lidar com o Trump é o exemplo, primeiro do Manuel Lopes Obrador e agora da Cláudia Sheinbaum. Eles sabem lidar com o Trump sem evitar atrito, eles entenderam. E o Lopes Obrador é uma figura assim da esquerda mexicana. Quando o Trump chega ao poder na primeira vez e fala, porque o México e o Canadá no primeiro mandato também foram alvo, ele falou, tá bom, vamos negociar. Ele quer renegociar o NAFTA, dá para melhorar tudo. Ele quer colocar um nome que rime com a música que ele mais gosta, que é o IMCA, coloque o SMCA, que é verdade isso daí, o Trump gosta da música, ficou o nome o SMCA, e refez. Então, eu acho que ir pela linha do México, sim, e sem a bagagem que o México tem, porque o Brasil não tem bagagem para o Trump. Não é um país assim, que a gente vem falando, o Brasil não está tanto no radar dele. Então, se ele chega ali e ser respeitado, que é coisa que o Erdogan, que é um país tamanho com uma importância geopolítica infinitamente maior que a do Brasil, a Turquia, mas, assim, ter o respeito, eu acho que poderiam surpreender e até ter uma boa relação. Mas o segredo é o Lopes Obrador e a Cláudia Sheinbaum. Eu concordo totalmente. Eu acho que o pior é oferecer apenas concessões a partir de uma posição de fraqueza. Quem faz isso é o Panamá. O Panamá está aceitando todas as demandas e, mesmo assim, o secretário de Defesa, que formou-se nesta instituição, não sei como, mas ele... Rejeitado na Colômbia pode também. Pode ser. É igual, vocês fazem parte... ele continua ameaçando o país, ou seja, ele continua ameaçando a integridade territorial de um país que, aliás, eu tive uma conversa no mês passado com alguns generais brasileiros que me dizem que o Brasil vai ter que diversificar os seus parceiros militares, porque, para quem acompanha esse tema, todo o equipamento militar americano que o Brasil, que o país vende, ele precisa de atualizações de software a cada 15 dias. Se a relação bilateral dos Estados Unidos com o país que compra armamentos piora, o país pode parar de enviar essas atualizações e um F-16, o que for, não decola mais. Ou seja, vira um pedaço de aço sem nenhuma utilidade. Então, as Forças Armadas brasileiras estão ativamente pensando sobre um plano de diversificação, comprando mísseis da Índia, ampliando sua relação com os europeus, mas sem romper com os Estados Unidos, que continua sendo um parceiro fundamental. Eu acho que quanto mais técnica a conversa, melhor, porque o Trump, vamos dizer, tem um certo interesse em assuntos, nos headlines, mas no âmbito técnico a cooperação pode continuar também. Eu acho que isso é importante. Tem muita coisa que está sendo dita nas redes sociais, enquanto os técnicos continuam cooperando. Mas eu acho que sim, o México é a grande inspiração. Nunca confrontar o Trump nas redes sociais.
como o Petro fez, que é péssimo. E como o Guga disse, o Lula tem um pragmatismo também de se dar bem com Bush, por exemplo. Então, eu sou esperançoso. A minha única preocupação mesmo realmente são as eleições brasileiras. Só complementando, no caso do Lula com o Bush, ainda tinha a questão da guerra do Iraque, que o Brasil, era o Bustani, que era o dirigente da Organização de Inspeção das Armas Químicas, que dizia que o Iraque não tinha mais armas de destruição em massa, nada. O governo brasileiro bancou bastante naquela época, os Estados Unidos invadiu da mesma forma. Então ele batia de frente com o principal tema da política externa do Bush, e isso não evitou uma boa relação entre ambos. Perfeito. A última pergunta, e depois a gente abre para o pessoal, é que teve um tempo atrás, Oliver, você mesmo estava dando uma entrevista para o jornal Al Jazeera. E nele, você comentou um pouquinho sobre a ideia de Lula estar realizando essas retaliation tariffs na Câmara. Qual que vocês veem o cenário caso essas tarifas sejam passadas dentro do Congresso, dentro da Câmara, mas a partir do momento que o Brasil, por alguma razão, comece a passar dentro do radar de Trump? Eu acho que, no que diz respeito às tarifas, a melhor resposta tem sido a União Europeia, por exemplo, além do México também, uma resposta calma. Eu não acho que uma retaliação perde que encarece produtos para o consumidor brasileiro. Eu espero que a avaliação técnica prevaleça. Eu entendo essa lógica um pouco nacionalista, inclusive eu venho tendo esse debate sobre os vistos americanos, né? Assim, agora os americanos que viajam ao Brasil precisam novamente de visto. Eu entendo essa questão de reciprocidade, etc. Mas na prática seria excelente para a economia brasileira facilitar a chegada de americanos, né? Então acho que tem que ser aí fazer uma análise de sangue frio e tentar mostrar que uma retaliação não traz nenhuma vantagem ao Brasil. Apesar dessa imposição de 10%, que não é tanto assim. E o Brasil até pode ensinar os americanos agora como trazer produtos de fora, escondidos na cueca, etc., que o brasileiro tem muita experiência nisso e os americanos vão ter que aprender isso agora. Então a gente vai estar recebendo 3 perguntas, seguidas da resposta dos Oliver e também do Guga, e também possibilitar os final remarks deles. Quem gostaria de estar fazendo pergunta, é só levantar a mão. Oi, gente, bom dia. Eu sou Luana Genot, sou diretora executiva do Instituto de Identidade do Brasil. A gente trabalha com letramento racial e pela inclusão, enfim, para escolas, para empresas, enfim. E a gente tem ajudado justamente o Brasil a se posicionar enquanto um país que precisa educar a sua população para que a gente possa transitar mais, com mais oportunidades de igualdade de oportunidades para pessoas negras, indígenas, enfim, especialmente também para virem estudar fora, quem puder, e também trabalharem, especialmente em cargos de liderança. Minha pergunta tem a ver exatamente com o que o Oliver trouxe, também Guga, sobre a questão da influência que Trump e Musk podem ter sobre a questão das eleições do ano que vem. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais sobre como isso pode se dar, né? E também sobre as questões sobre inclusão e as palavras-chave aqui que foram meio que riscadas do vocabulário, mas que várias instituições, inclusive Harvard, têm conseguido, de alguma forma, adaptar-se, mas eu queria ouvir um pouco de vocês como tem sido esse processo de adaptação para que as questões aqui de direitos humanos, direitos civis, continuem, apesar do cenário atual. Obrigada. Da parte da eleição, vou deixar com o Oliver. Da segunda parte, eu acho muito preocupante o que está acontecendo com os escritórios de direito dos Estados Unidos, muitos deles, como Paul Weiss, mas entre outros,
capitulando para as determinações do Trump por causa das políticas de diversidade, igualdade e inclusão, né, o DEI, como se chama. Preocupa muito, são os grandes escritórios aqui dos Estados Unidos. Alguns decidiram ir para a justiça, enfrentar o governo Trump, mas vários dos maiores escritórios de Nova York capitularam. Então isso me preocupa bastante, assim como no caso das universidades, a capitulação da Columbia também eu acho extremamente preocupante. A gente vai observar como as outras universidades vão agir a partir de agora. Mas pensar que o atual governo americano está indo pela questão do que chamaram, que fala, né, racismo reverso, quer dizer, ele está punindo os escritórios de direito porque eles adotaram políticas de DEI. Não é por isso que ele está fazendo só, ele também é porque esses escritórios têm advogados que foram contra o governo dele, uma série de questões. Mas ele pensar que os escritórios de direito fazem essa concessão, os escritórios de direito, a justiça é o último, assim, o principal obstáculo. Você ter a certeza que você pode contar com os advogados, eu acho muito importante. No que diz respeito a essa temática, eu acho que vale dizer que o Brasil e os Estados Unidos divergem completamente hoje em todos os fóruns multilaterais. E isso também marca a relação, isso fragiliza a relação no âmbito dos direitos da mulher, de minorias, de racismo, etc. Os Estados Unidos hoje estão de um lado e o Brasil está do outro em todas as votações na ONU, por exemplo. Então, o espaço de cooperação, especificamente nessas áreas, é muito pequeno atualmente. No âmbito eleitoral, eu acho que nós estamos só no início de compreender de que forma a volta de Trump impactará a democracia a nível global. Eu acho que aqui dentro já tem numerosas análises, alguns temem que uma tendência que a gente viu em outros países, como a Hungria, por exemplo, onde houve muita pressão sobre universidades. É possível que cheguemos a ver algo aqui também nesse sentido. Mas eu não acho que tenhamos certeza ainda sobre uma possível interferência, seja um ajuste dos algoritmos no X, ou a presença de Elon Musk no Brasil fazendo campanha para algum líder da oposição tenha, de fato, um impacto. No Canadá, por incrível que pareça, o Trump acabou enfraquecendo o candidato MAGA canadense. Né? O mini-Trump canadense estava vencendo o pleito, que acontece agora no dia 28 de outubro, mas a ameaça americana contra o Canadá acabou enfraquecendo ele, porque os canadenses agora votarão no Partido Liberal, que é anti-Trump. Na Alemanha, a interferência de Musk não teve impacto nenhum. O partido não ganhou, mas também não perdeu. Então, é preciso aguardar um pouco sobre como isso se dá, mas certamente para a justiça eleitoral brasileira acompanhar essa questão para garantir que eleições ocorram sem interferência externa. Isso realmente vai ser o grande desafio desse pleito no próximo ano. Bom, perfeito, pessoal. Só uma modificação. O tempo já está quase encerrando, então vamos dar a oportunidade. O palestrante está fazendo seus final remarks. Eu queria dizer que nós estaremos aqui à disposição. Eu não sei se vai ter um painel depois, mas quem quiser conversar mais, será um prazer. Estamos aqui à disposição. Muitíssimo obrigado pelo convite. E dizer que estamos, eu acho que, diante da maior mudança geopolítica nas últimas pelo menos 3, 4 décadas, mas que, apesar dessa preocupação toda de todos os países, os grandes países, eu acho que o Brasil está muito melhor posicionado do que a vasta maioria dos outros países. Então, diante desse cenário de turbulência, eu acho que o Brasil tem numerosas vantagens que me tranquilizam bastante no que diz respeito ao futuro político e de política externa do país. Diga aí. Eu queria terminar só dando uma mensagem para os estudantes estrangeiros aqui, porque eu fui estudante estrangeiro aqui nos Estados Unidos. Eu sei que não é um momento fácil, mas ainda assim acho que vale a pena seguir. Assim, devo muito à Colômbia por ter estudado na Colômbia. E eu tenho certeza que qualquer universidade que vocês estejam vão te ajudar, os colegas, todos esse momento, e daí pensar bem como vocês também podem ajudar o Brasil depois, né? Porque a gente é brasileiro e essa questão, né?
a comunidade brasileira, que a imigração brasileira é a maior da história do Brasil, somos mais de 1 milhão de imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas é importante sempre manter essa... Eu sou também, ele é alemão, eu sou libanês, eu mantenho essa coisa com o Líbano também, mas o Brasil é muito mais forte, né? Eu sou, acima de tudo, brasileiro e tem que manter esse laço grande com o nosso país, né? Não abandonar, ficar fora para sempre, abandonando o que a gente tem. A gente está aqui no âmbito acadêmico ou no jornalismo, mas sempre buscando esse diálogo com o Brasil. Mas sigam firmes, não é o melhor momento para estudar aqui. Isso eu tive sorte de estudar 20 anos atrás. Acabou exatamente, hein? Muito obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. Oliver, Guga, Lucas, muito obrigado.